Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o Clean 11, mais um fundo de crédito do BTG, né? Anteriormente era da Clave, mas foi comprado pelo BTG. Então virou fundo de crédito do BTG. Agora tem o BTCI, que é um high grade. Tem o Clean, que é um middle risk. Eu acabei de gravar sobre o BTCI, critiquei porque simplesmente não tem nenhuma informação do que rolou durante o mês, né? Só tem comentário macroeconômico. Aqui pelo menos já tem algumas coisinhas a mais, mas comparado ao relatório que era feito na época da Clave, tá muito atrás. Então, eu até imaginava que o padrão a ser seguido seria aquele anterior da Clave, eu colocar esse padrão aqui lá no BTCI, pelo jeito não. Pelo jeito vai ser padrão BTCI, que é aquele padrão ruim. Então, a gente vê aqui algumas informações do fundo. Tem um PL aí de 423 milhões, fundo pequeno, né? Cota patrimonial 97,35, cota mercado agora está sendo negociado a 91,31. Deixa eu mudar aqui. Tem uma liquidez média diária aí de quase 1,5 milhão, pagando um dividendo anualizado de 16,15. Entregou aí 1,15 por cota, né? São 11.500 cotistas, tem aí sua taxa de administração. Então, cenário macro, a gente pula, era o que tinha somente lá no BTCI, não tinha mais nada disso. E aqui pelo menos a gente vê aqui algumas informações do fundo, né? Então lá no BTCI, como eu falei para vocês, não tinha nada, só tinha um comentário macro e pulava direto para algumas informações. Então em relação ao Clean 11, todos os ativos aí, tudo em dia, né? Estão pagando tudo em dia. Nesse mês realizaram investimentos pontuais em ativos táticos, os quais contribuem para o aumento da rentabilidade e posição de caixa, enquanto se avança na alocação de novos ativos estratégicos. Então a gente vai ver isso aí no decorrer dos próximos meses, né? Distribuição e rendimentos, então entregou 1,15 aí, né? O que dá uma rentabilidade mensal de 1,26. Ele pagou aí IPCA, foi aquele IPCA de 0,56. Então no próximo mês provavelmente ele vai pagar, ele não vai gerar tanto assim, porque se eu não me engano foi 0,34 o outro, né? Esse aqui, se eu não me engano, é de março, é abril, não lembro. Março ou abril. Enfim, ele vai gerar um pouquinho menos no mês que vem, né? Porque o IPCA veio um pouco mais baixo. Então aqui a gente vê o volume negociado, né? Quase 1,5 milhão e fecharam o mês aí com 11.500 cotistas. Portfólio dele, então a gente vê o indexador, 83% em IPCA, 14% em CDI e 3% em pré-fixado. E as taxas IPCA mais 10, CDI mais 4,36 e pré mais 16,36. A alocação dele, a gente vê aqui 87% em CRI, 6% em fundo imobiliário, que é um CRI também aqui, né? Não é um fundo imobiliário convencional igual esses que a gente vê normal. E tem 7% aí em caixa. Localização, a gente vê que está metade aí em São Paulo, aí tem um pouquinho em Minas, Rio de Janeiro, enfim, um pouquinho ali de alguns estados, né? Segmento residencial, então assim, ele consegue taxas maiores porque residencial é feito com taxas maiores, né? Então por isso que ele tem essa exposição um pouco maior em residencial. Mas o restante está bem equilibrado. Lista de ativos dele dos CRIs. Então a gente vê aqui algumas concentrações, isso já tinha na época da Clave mesmo, né? Então aí 8,2 do PL, 7,1, 7. Daqui para baixo já está mais ok, né? Aqui a gente vê qual que é o fundo imobiliário que eu falei para vocês, né? Que acaba sendo um CRI. E aqui ainda tem o que ele tem em caixa, né? 7% do PL em caixa. Aqui a gente vê a DRE dele, que ficou bem aquele padrão do BTCI, como eu falei para vocês, né? Então, é referente a maio, que ele gerou com CRI, que ele gerou com o fundo imobiliário, que ele gerou com receita de caixa, quanto que deu o total das receitas aqui, as despesas, quanto que deu o resultado líquido, né? Deu aí 1,11 por cota, ele distribuiu um pouquinho mais do que gerou. Ainda tem uma reserva acumulada aí, né? Então a gente vê toda a quebra de resultado aqui. O fundo ainda tem 28 centavos aí de reserva para distribuir.
Aqui a gente vê alguns indicadores, cotistas. Então, assim, de um ano para cá ele aumentou um pouquinho, mas assim, na média ele vem se mantendo aí, com 11.500 cotistas. A liquidez subiu bastante nesse mês de maio, né? Não chegava nem a 1 milhão aqui, ó, nos últimos 4 meses e bateu aí 1,5. E aqui a gente vê o portfólio dele, né? Todas as operações. Então, assim, mais um mês de clean, né? É um fundo que eu gosto bastante, é um middle risk muito bom aqui do mercado. Eu imaginava que ficaria até melhor nas mãos do BTG, né? Só que, pelo jeito, eu acho que não vai acontecer, né? Vamos ver nos próximos meses aí se eles vão tomar alguma providência, né? Quem sabe o time de gestão não assume lá o BTCI e começam a mudar. Vamos dar um tempinho aí também, não vamos condenar logo de cara, né? Mas é isso, mais um mês aí de Clean 11. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @ofidaquestão. E é isso, galera. Valeu!